Os ataques do diabo contra a família têm levado as famílias à perda da sinceridade, à quebra do diálogo, à inimizade entre os membros da família, como ocorreu com Caim e Abel, a abuso sexual e violência dentro da própria família, abusos também com relação ao divórcio, tirania masculina e a desvalorização da mulher. Tudo isso é fruto do pecado. Nosso texto de hoje, ele trata da criação do homem e da mulher, a obra-prima de Deus. Qual é o plano de Deus para a família? Vamos entender hoje a família a partir do projeto da criação? Em Gênesis, capítulo 1, verso 27, diz que ambos são a imagem de Deus. Isso significa que podem se comunicar um com o outro, respeitando seus sentimentos e valorizando o que o outro é e pensa. Homem e mulher devem se respeitar. Isso implica dizer que Deus deu ao homem e à mulher algumas características que os demais animais não possuem. Por exemplo, aspecto moral, a capacidade de discernir entre o bem e o mal. No verso 28 do capítulo 1 de Gênesis, nós encontramos ali a vocação do homem e da mulher. Ambos recebem uma missão: dominar a terra. Homem e mulher necessitam um do outro. O homem foi a única criatura a quem Deus deu o poder sobre os demais animais vegetais. E dominar a terra não significa fazê-la de forma irresponsável. Porque homem e mulher são apenas mordomos de Deus. Em Gênesis capítulo 1, verso 31, nós vamos encontrar a satisfação de Deus após ter feito o homem e a mulher. Diz o texto que era muito bom. Deus se alegra com a sua criação. E Deus se alegra com as diferenças existentes entre o homem e a mulher e como um completa o outro. Diz que Deus viu e achou muito bom. A sexualidade humana leva homem e mulher a se completarem com suas diferenças, além de levá-los a desfrutar da intimidade física que os ajuda a vencer as lutas da vida, através do prazer que Deus proporciona aos dois. E além do mais, ambos se completam, conforme nós podemos ver em Gênesis capítulo 2, do verso 18 ao 25. Em Gênesis 2, 18, também percebemos que existe entre homem e mulher companheirismo, companheira e ajudadora. A mulher foi posta para o homem. E da mesma forma, o homem deve ser companheiro e ajudador da mulher. Em Gênesis 2, 24, nós vamos perceber cumplicidade. Ambos se tornam uma só carne. Passam a trabalhar juntos em busca dos mesmos sonhos para a família. Cumplicidade significa que todas as decisões, todas as escolhas são de ambos. Então, durante todo o percurso do casal, não existe um culpado das escolhas. Ambos são cúmplices em tudo. Você não pode hoje dizer ser cúmplice
E daqui a um ano você está cobrando do seu cônjuge por uma escolha, por uma atitude, por uma decisão que foi tomada lá atrás, sendo que você faz parte dessa decisão, dessa escolha. Cumplicidade deve fazer com que ambos olhem um para o outro, sempre na perspectiva de continuarem caminhando juntos, de continuar incentivando a crescerem juntos. Sinceridade, Gênesis capítulo 2, 25. Não se envergonhavam um do outro. Eram sem cera, eram transparentes um com o outro. A sinceridade é muito importante na vida do casal. As diferenças entre homem e mulher devem ajudar e não atrapalhar os relacionamentos familiares. Ambos devem entender que se Deus os fez diferentes, é justamente para que aprendam a respeitar um ao outro e a perceber que a vida sem o outro não tem valor. Eu quero convidar você a ler o texto de Colossenses, capítulo 3, versos 18 ao 21. Diz assim: esposas, sede submissas aos seus próprios maridos, como convém no Senhor. Quando um homem lê esse verso, muitos dos homens, eles usam esse texto para subjugar suas esposas, para colocar um cabresto nas suas esposas. E a mulher, quando lê esse texto, muitas vezes, ela já se arma e diz: eu não vou ser capacho de ninguém. Mas Deus, quando escreveu esse texto através do apóstolo Paulo, ele está dizendo que isso é necessário para que haja unidade. É necessário haver respeito pela autoridade que ele instituiu dentro do lar. A submissão, ela gera uma proteção para a mulher. O verso 19 deste capítulo diz assim: maridos, amai a vossas esposas e não as trateis com amargura. Quando o homem lê estas palavras, ele pensa: minha mulher tem que fazer tudo o que eu quero, mas não tem que fazer nada, pois sou o macho da casa. O homem não compreende direito o sentido de amar. Quem é macho não demonstra seus sentimentos. Por isso o homem muitas vezes tem dificuldade de entender como amar a esposa. A mulher, ao ler esse texto, ela pensa: ah, agora ele está nas minhas mãos. Deus, quando revelou essas palavras para o apóstolo Paulo, ele estava pensando: quando o homem ama de verdade a esposa, esta com certeza irá responder com amor e respeito. Ela será submissa por livre vontade ao seu esposo, ajudando o seu esposo na sua missão, incentivando, fazendo-se sentir um vencedor. O homem tem necessidade de se sentir vencedor. Não fique colocando palavras ao seu esposo de derrotas. Não fique falando para ele que ele não pode, que ele é fracassado, que ele vive errando, porque isso destrói o homem. O homem precisa se sentir sempre um macho. Isso está no DNA do homem. Deus fez assim. Ele tem a necessidade de sentir o cabeça. Ele tem essa necessidade. Ele quer se sentir amado. Ele quer ser o Batman da sua casa, o Superman. Portanto, mulher, seja sábia. Mostra para o seu esposo que ele é o seu homem, que ele, aos seus olhos, é vencedor. Mesmo quando ele errar, incentiva-o. Mostra para ele que ele pode vencer, que ele consegue realizar os sonhos que Deus tem colocado no coração dele. Seja cúmplice com ele. Marido, ame sua esposa. Honre a sua esposa. Zele pelo seu bem-estar. Proteja. O verso 20 diz assim: filhos, em tudo obedecei a vossos pais,
pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Agora eu quero dizer aos pais, quando vocês lerem esse texto, não pensem, nossos filhos não podem questionar o que fazemos. Não é isso que o texto está dizendo. E vocês, filhos, ao lerem este texto, não digam, meus pais são quadrados. Deus, ao escrever este texto, ele estava pensando, os filhos devem aprender a respeitar os pais como autoridades instituídas por mim para protegê-los. E o verso 21 diz assim: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Os pais, ao ler o verso 21, logo se perguntam, mas então eu vou fazer toda a vontade dos meus filhos? Não. Os filhos, ao lerem o verso 21, logo pensam, vou conseguir controlar meus pais? Também não. O que Deus está querendo dizer aqui aos pais é que estes devem ensinar e educar os filhos com amor, para que eles não fiquem frustrados, abatidos, desanimados. Os pais não podem usar de 2 pesos e 2 medidas com os filhos, e também não devem abusar da sua autoridade, pois os filhos merecem respeito. Somente na compreensão de quem somos, como imagem de Deus, de que somos todos criados para ter um relacionamento com Deus em mesmo nível e igualdade, tanto o marido quanto a esposa estão diante de Deus na mesma posição como filhos. Assim, pais e filhos estão diante de Deus na mesma posição como filhos de Deus. E somente quando nós compreendemos esta igualdade diante de Deus, nós podemos respeitar um ao outro. Devemos compreender que todos os membros de nossa família foram gerados por Deus para Ele. Portanto, devemos honrar-nos uns aos outros. E desta forma, honramos a Deus. Você é chamado, seja homem ou mulher, para fazer o melhor para Deus, para viver um relacionamento profundo com Deus. E você possui um papel diferente do seu cônjuge dentro do lar. Mas diante de Deus somos todos iguais. Somos todos amados da mesma forma. E Deus espera que nós amemos da mesma forma que Ele. Deus te abençoe.